1 de Samuel, capítulo 8, verso 5 até o verso de número 8. E lhe disseram, eis que já está velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dai-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti quem tem rejeitado, porém a mim, eu não reine sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Que Deus vos abençoe, tomai os vossos assentos. Agradeço a Deus pelo privilégio de partilhar da palavra dele e a liderança aqui na pessoa da Heloísa, toda a liderança da CIB, a qual nos estendeu o convite para estarmos aqui trazendo esta palavra. Amado, para que nós compreendamos melhor este texto, nós iremos voltar lá atrás, alguns livros antes, para entendermos a história da nação de Israel. Israel estava sobre um jugo, sobre um fardo pesado, estava sobre o jugo de um governo que estava oprimindo a nação de Israel, embora trazendo sobre aquele povo muitas angústias, mas um dia aquele povo se lembra da promessa que Deus havia feito ao patriarca, pai Abraão. Então a nação de Israel, que estava sendo oprimida, que estava sendo massacrada, torturada, escravizada, eles lembraram da promessa que um dia eles receberam da parte de Deus. E com certeza os seus corações se alegraram, mas humanamente olhando, eles de si mesmos não conseguiriam fazer nada. Então também com certeza eles se lembraram do Deus dos seus pais. E a Bíblia diz que então eles clamaram ao Senhor. Eles levantaram um clamor a Deus, eles oraram, buscaram a face de Deus. Eles foram para o pó, se humilharam. E quando eles oraram, Deus se comoveu com a oração daquele povo. E viu que uma vez mais o coração deles se voltara para Deus. Deus então levanta um libertador. Moisés, Deus o levanta para ir até o Egito, até o governador, e ao chegar lá, pedir a liberação, a libertação daquele povo que estava sendo oprimido pelo reino do Egito. Nós iremos ver que o rei então, algumas vezes ele se opõe e não quer permitir que o povo vá cultuar a Deus, que o povo vá em destino à sua promessa, a terra que Deus lhe havia prometido, mas Deus com mão forte, liberta aquele povo do cenário daquilo que eles viviam. E nós iremos ver que Deus, ele coloca uma das condições que Deus coloca para aquele povo, a primeira condição que Deus coloca é que Deus queria ser o governo daquele povo. Por isso eu coloquei o tema, não rejeites o Senhor. Deus, ele queria reinar sobre aquele povo. Deus, ele queria governar sobre aquele povo. Deus, ele queria ditar tudo aquilo que aquele povo precisava, o que eles precisavam fazer, e Deus queria cuidar. Deus queria zelar daquele povo como menina dos seus olhos. Deuteronômio, capítulo 7, verso de número 6, Deus começa a fazer uma declaração dizendo que escolheu não porque eles eram uma grande multidão, mas porque Deus os amava. Dentre tantas as nações, a nação de Israel fora escolhida por Deus, para ser o povo de Deus. Então, uma das condições que Deus coloca para aquele povo, além da obediência, Deus estava dizendo, olha, eu quero ser o rei de vocês. Eu quero ser o Senhor da vida de vocês. Eu quero governar a vida de vocês. E nós iremos perceber então
que aquele povo, 1400 anos, Abraão, Jacó, nesse período, em 1400 anos, nós chegarmos aqui, aquele povo era liderado pelo próprio Deus. Deus dava as ordens, Moisés as recebia e passava ao povo. Moisés trazia todas as declarações, tudo aquilo que Deus tinha falado e queria que o povo vivesse. Moisés trazia, e era uma palavra direta de Deus para o coração daquele povo. Mas quando nós chegamos aqui neste texto, após 1400 anos, aquele povo olha para as nações vizinhas e começa a talvez se invejar, e diz: olha, Moisés, já não mais Moisés, e diz para Samuel, que era o sacerdote daquela época: nós queremos ter um rei assim como as outras nações têm. A semelhança de Israel, nós nos encontramos. Existem pessoas que muitas das vezes estão oprimidas, pessoas que estão entristecidas, que o inimigo tem te oprimido, que o inimigo tem destruído os seus sonhos, tem destruído as suas perspectivas de vida. O inimigo muitas das vezes tem oprimido a sua família, tem tirado a paz. O inimigo muitas das vezes tem tirado e matado, destruído os seus sonhos. Talvez você que está nos ouvindo, já não há mais razão para viver, já não há mais esperança, já não há perspectivas de dias melhores. Mas aqui nós iremos, eu quero que você entenda, que a semelhança desse povo, se você se lembrar, e se você não se lembra, eu quero te lembrar que você tem uma promessa de Deus na sua vida. A Bíblia fala que nós somos a nação santa, o povo escolhido por Deus, o sacerdócio de Deus. Nós nos encontramos na condição de Israel de Deus. E talvez você está sendo oprimido, você está sendo massacrado, mas existe uma promessa de Deus para a sua vida. Eu quero te lembrar que da parte de Deus existe uma promessa para você. Existe uma promessa de Deus para mim e para você. Mas a semelhança de Israel, eles lembraram da promessa que Deus tinha. Mas eles não ficaram na inércia. Eles não ficaram no comodismo. Eles tiveram que ter uma atitude. A Bíblia diz que eles oraram, eles clamaram ao Senhor. Ele quer que eu e você tenhamos uma atitude. A atitude que Deus quer que eu e você tenha é de voltarmos para Ele. É de uma vez mais nos prostrarmos diante dos pés de Deus. É de entrarmos no santuário dEle e declararmos a nossa dependência de Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. Aquele povo se volta para Deus, e quando eles se voltam para Deus, Deus se levanta em favor do povo para mudar a sua história. Deus muitas das vezes não tem se levantado para fazer a diferença na minha e na sua vida, porque nós continuamos estagnados no comodismo e não colocamos a nossa boca no pó, não voltamos o nosso coração para Deus, não pagamos e não buscamos o Senhor em verdade. A Bíblia diz que aqueles que me buscam me acharão, mas quando me buscar de todo o vosso coração. Quantas vezes Deus tem nos incomodado, tem nos levado a lembrar das promessas que Ele tem para nós, e que não são pequenas promessas, que são grandes promessas, mas nós estamos longe de recebê-las, porque nós estamos sendo oprimidos, e nós continuamos longe da promessa, nós continuamos nas mesmas condições que aquele povo se encontrava. Mas é tempo de nós clamarmos, é tempo de nós buscarmos a face de Deus, é tempo de nós declararmos a nossa dependência a Deus, queridos. É tempo de nós voltarmos para Deus, em verdade, em espírito. É tempo de nós buscarmos a face dEle. É tempo de buscarmos. Buscar-me-eis e me achareis. Esta é a palavra de Deus para mim e para você.
se a nossa família tem sido oprimida, se os nossos sonhos nós não temos visto eles se alavancarem, é tempo de nós buscarmos a face de Deus. Se o inimigo muitas das vezes tem oprimido a nossa vida, é tempo de buscarmos a face de Deus. É tempo de você mudar a sua posição. É tempo de você sair da inércia. E quando for convidado para participar de uma oração, quando o Espírito Santo de Deus te incomodar pela madrugada, dizer: meu filho, levanta e vai para a oração no seu quarto. É tempo de você orar, é tempo de você buscar. E muitos de nós, muitas das vezes Deus tem incomodado, o Espírito Santo nos acorda pela madrugada e nós não oramos. O Espírito Santo está dizendo: é tempo de buscar a face de Deus, porque os tempos são maus, a opressão está aí e nós não buscamos. A semelhança daquele povo, eu quero que você se lembre da tua promessa. Eu quero que você se lembre dos teus projetos familiares, profissionais. Eu quero que você se lembre dos propósitos que você fez no início do ano, espirituais, de buscar a Deus, e não tem conseguido se alavancar. É tempo de buscarmos a face de Deus, para vencermos a opressão do maligno, queridos. Para vencermos o mal que tão perto nos rodeia. A semelhança daquele povo, nós temos um libertador que se levanta ao nosso favor, e este libertador chama-se Jesus Cristo. Jesus se levantou, foi levantado numa cruz para nos libertar. Jesus foi levantado na cruz para trazer liberdade a mim e a você. A semelhança daquele povo, Deus, Ele quer governar a minha e a sua vida. Nós estamos confiantes. Muitas das vezes nós achamos que se houver alguma mudança no governo federal, nós achamos que tudo vai melhorar. Eu e você, como povo de Deus, aqui o povo estava pedindo o reino humano. Eu e você, como Israel de Deus, nós temos que depender do governo divino de Deus. Toda providência, tudo vem dele, tudo provém dele. É o Senhor que provê, é o Senhor que cuida da tua vida, é o Senhor que cuida da tua empresa, é o Senhor que cuida da tua família, é o Senhor que cuida da tua provisão. É o Senhor que tem zelado de vós. A única coisa que Deus exigia para o povo: permita que eu cuide de vocês, permita que eu cuide, que eu governe a vida de vocês, que eu seja Senhor sobre a vida de vocês. Permita Deus ser Senhor na sua vida todos os dias. Nos tempos bons, nos tempos ruins, nos tempos de crise, nos tempos de escassez, permita Deus ser Senhor da sua vida. Permita Deus ser o Senhor da sua vida. O povo andava pelo deserto, enquanto Deus era Senhor, Deus provia. Se o povo estava na terra prometida, enquanto eles estavam na terra prometida, havia provisão da parte de Deus, porque Ele é Senhor imutável, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele é Senhor zeloso para cuidar da minha e da tua vida, muito mais além daquilo que nós pensamos que Ele possa cuidar, muito mais além daquilo que pensamos que Ele possa prover. Ele provê além, porque Ele é Senhor, Ele é onisciente. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece tudo o que eu e você precisamos. A semelhança deste povo, nós precisamos depender de Deus todos os dias das nossas vidas. E é interessante que quando Deus fala que quer ser governo daquele povo, Deus disse para a nação de Israel que ia fazer dela uma grande nação. Enquanto Deus governasse a nação de Israel, Deus ia fazer dela uma grande nação, Deus ia fazer dela uma nação próspera, Deus ia fazer dela uma nação íntegra, e Deus ia fazer dela uma nação respeitada no meio que ela vivia. Permita Deus governar a sua vida, que Deus há de fazer você, Deus há de zelar da sua vida, muito mais e muito melhor do que você pensa. A promessa de Deus para aquela nação eram promessas grandiosas. Permita Deus governar a sua vida. Não rejeite o senhorio de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas a nação de Israel
Nós chegamos num texto onde o povo se reúne, os líderes, e disse: Samuel, nós queremos um rei. Assim como as nações vizinhas têm o rei para governá-los, nós queremos um rei para governar a nossa vida, para governar o nosso povo. Moisés se entristece, vai falar com Deus, e a palavra de Deus para Moisés diz: Moisés, este povo não tem rejeitado você, mas esse povo tem rejeitado a mim, assim como eles fizeram muitas vezes. Adoraram outros deuses, me desobedeceram desde o princípio, quando eu os tirei. Moisés, esse povo não tem rejeitado a você, mas tem rejeitado a mim. E dentro da palavra de Deus, quando Abraão recebe a promessa de Deus para Abraão, é que dentre a nação de Israel ia sair príncipes e reis. Quando Jacó pronuncia também a bênção sobre uma das tribos, ele fala: de vocês irão sair príncipes e reis. Pastor, então por que este povo estava rejeitando ao Senhor? Se era propósito de Deus levantar reis no meio da nação. Pelo simples fato, eu gostaria de falar duas coisas. O que há de errado então nisso? A motivação. Quando eles chegam diante de Samuel, eles falam assim: Samuel, nos dê um rei, para que nós tenhamos um rei igual as outras nações têm, e eles irão pelejar por nós. Cuidado com as motivações, você como Israel de Deus. Cuidado com as suas motivações. Sabe o que aquele povo queria? Se assemelhar ao povo pagão. Aquele povo queria se assemelhar ao mundo. Tome cuidado, querido, para não nos assemelharmos ao mundo. Todos os dias o mundo está fazendo proposta para nós, indecentes. Todos os dias o mundo bate na nossa porta, dizendo que não tem nada não, e que eu e você podemos as mesmas coisas. O que levou aquele povo a rejeitar a Deus foi a sua motivação. Eles falaram: nós iremos ser semelhantes às nações vizinhas. Deus não nos chamou para sermos semelhantes ao mundo. Deus chamou eu e você para sermos diferentes. Deus chamou eu e você para sermos filhos de Deus. Deus chamou eu e você para sermos portadores da glória de Deus. Deus chamou eu e você para fazermos a diferença no mundo corrupto, perverso. Deus tem chamado um povo, um Israel de Deus nesses dias, para fazer a diferença em todos os lugares que formos. Deus tem chamado eu e você para fazermos a diferença, para sermos diferentes, não para nos assemelharmos aos do mundo. Nos assemelharmos às falas, aos costumes, às práticas, não. Deus tem nos chamado à santidade. Enquanto Deus governava aquele povo, eles tinham que obedecer os mandamentos do seu Senhor. E Deus tem nos chamado, queridos. É tempo onde nós temos visto pessoas se apostatarem da sua fé, darem mau testemunho. Mas não te preocupes, porque Jesus falou: é necessário que nos últimos dias haja escândalo, mas ai daquele pelo qual vinha um escândalo. É necessário que nos últimos dias muitos venham escandalizar, muitos venham se apostatar da sua fé, dizer que é santo, mas não tem nada de santidade. Mas ai daqueles pelo qual venha o escândalo. Deus tem nos chamado para sermos santos. Cuidado, que a sua motivação pode fazer você perder a sua condição de filho. Nós temos que ter cuidado, porque as nossas motivações podem nos fazer perder o céu. Nós temos que tomar cuidado, porque as nossas motivações podem fazer nós perdermos o nosso título de cidadania celestial. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós estamos todos os dias, o ser humano está cheio de motivações humanas, adâmicas, que não nos levará a nada. A Bíblia fala que o coração do homem que motiva o ser é enganoso, e este caminho que o coração nos leva muitas das vezes é enganoso e pode nos levar à morte. Cuidado com as suas motivações, cuidado com aquilo que tem te motivado nas suas atitudes. Cuidado, seja motivado pela pessoa bendita do Santo Espírito do Senhor.
porque Ele te capacita e te leva a entrar no céu. Ele te leva a uma prática de cidadão de Israel de Deus, de israelita de Deus. Tome cuidado com as suas motivações. A terceira coisa que eu aprendo aqui, o que levaram eles é porque eles tinham uma visão errônea. Eles achavam que o motivo dos seus fracassos, que o motivo das suas derrotas, era um governo inútil, era um governo incompetente. Eles achavam que o fato deles estarem perdendo a guerra era porque Deus não tinha capacidade de vencer as batalhas que eles precisavam vencer. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós não temos vencido na vida, porque a nossa vida está indo de mal a pior. Não existe santidade, não existe obediência, não existe vida com Deus, e nós queremos que Deus vença para nós. Nós queremos que Deus lute por nós, nós queremos que Deus realize prodígios na nossa vida, mas a nossa vida está indo de mal a pior. Aquele povo tinha uma visão errônea. Se nós tivermos um reino humano, nós teremos vitórias. Engano. A vitória eles não tinham, porque a vida deles não estava no altar, porque eles não tinham vida com Deus, porque eles estavam em desobediência. E a terceira coisa, porque eles estavam rejeitando a Deus, porque Deus se opôs ao pedido da nação de Israel, porque não era tempo de Deus para o rei assumir. Não era tempo de Deus. Por mais que Deus tinha promessa para a nação de Israel de levantar um rei dentro da nação, não era tempo. Não era tempo de Deus de constituir um rei sobre aquele povo. Cuidado. Nós achamos que o nosso tempo é o tempo certo. Não. O melhor tempo para mim e para a sua vida é o tempo de Deus. A promessa de Deus iria se cumprir na vida daquele povo, mas tinha que ser no tempo. Enquanto não chegar o tempo de Deus na minha e na sua vida, tome cuidado. Porque Deus disse, Samuel, permita que aquele povo assuma. Dê um rei a este povo. Mas foi uma permissão de Deus, pela sua insistência e pela dureza do vosso coração. Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, fala para eles que o rei vai exigir mais, que o rei vai tirar o melhor das suas terras, que os seus filhos terão que ir para a frente dos carros, que as suas filhas servirão o rei. Diga para ele, Samuel, que o rei que assumir vai sugar mais, vai trazer um jugo mais pesado sobre a vida deles. E por mais que Samuel disse tudo isso, falou: olha, vocês para ter um rei, vocês vão ter que entrar em outra condição. E eles falaram: nós queremos um rei, nós queremos um rei. Tome cuidado, não era tempo de Deus e não era vontade de Deus. Tome cuidado com o que você pede. É interessante que eu não sei se tem ainda uma placa ali na entrada de Trindade, lá próximo à Coca-Cola, dizendo assim: tome cuidado com o que você pede, porque Deus pode te dar. Aquele povo insistiu, dizendo: permita-nos dar um rei. E pela vontade permissiva de Deus, por mais que Deus não queria, Deus assim permitiu. Tome cuidado, você como filho de Deus, como israelita de Deus, tome cuidado com o que você pede. Tome cuidado com o que você pede, querido. Deus, Ele quer governar sobre a minha e a sua vida. O tempo já é avançado. Deus, Ele quer governar sobre mim e sua vida, queridos. Eu quero te convidar a se colocar de pé. O governo de Deus. Quando aquele povo chega diante de Samuel e diga: Samuel, nos dá um rei. O governo foi tirado de Deus e dado a um rei, Saul. E Saul começou a reinar sobre aquele povo. Depois de Saul houve outros reis também, muitos outros reis. E o povo muitas vezes fora penalizado, fora punido por conta da desobediência, por conta da administração, por conta do reinado incompetente dos reis que assumiram naquela época. Deus então deixara o governo sobre o povo, e agora passara um rei. Mas quando nós deparamos na Bíblia Sagrada, nós iremos ver que muitos reis falharam. Tivemos alguns reis bons,
Tivemos alguns reis que beneficiaram o povo, que ajudaram, que fizeram um conserto para que o povo andasse de acordo com a lei e com a vontade de Deus. Mas tivemos também reis maus, que levaram o povo à derrota, que levaram o povo ao sofrimento, que levaram o povo, uma vez mais, a viver sobre a opressão de inimigos. Mas eu dou graças a Deus, porque o reino que uma vez mais foi dado, a Saul e a outros reis, foi devolvido e foi restituído, foi resgatado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus vem, anda pelas vias dolorosas de Jerusalém, Lucas capítulo 1, verso de número 33, diz que aquele que nasceria da mulher, ele seria rei sobre o povo de Deus. Ele seria rei, uma vez mais ele assumiria o reinado sobre o povo de Deus, sobre Israel. Alegra o teu coração, porque a minha e a tua vida não está confiada e não está sendo governada pelos nossos governantes. A minha e a sua vida está sendo governada pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele a qual João, quando tem uma visão, lá em Apocalipse capítulo 19, ele tem uma visão e diz que nas vestes deles e na sua coxa estava escrito: alá está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O reino de Deus foi uma vez mais restituído e tomado por Cristo Jesus. E eu quero que você entenda que na pessoa de Cristo Jesus você tem promessas de Deus para receber, mas você precisa tomar posição de Israel de Deus. Você precisa tomar posição. Você precisa escutar e ouvir a voz de Deus. Você precisa ter atitude de filho de Deus, de povo de Deus. Aquele povo, quando ouviram, falaram, com certeza uns falaram para os outros: nós não podemos permanecer do jeito que nós estamos, escravizados e oprimidos. Vamos clamar. Sabe o que você tem que fazer para estar debaixo do governo de Deus? É orar e clamar. E a segunda coisa que você tem que fazer para estar debaixo do governo de Deus é aceitar o governo de Deus na sua vida. Você precisa se aliançar com o governo de Deus. Você precisa se submeter à pessoa de Cristo Jesus. Você precisa se aliançar com Cristo Jesus, para você ter a sua vida mudada, para você ter a sua vida transformada, para você ter a sua vida governada por Jesus. Você precisa se submeter a Ele todos os dias da sua vida. Você precisa se aliançar a Ele todos os dias da sua vida. Muitos de nós estamos dentro das igrejas, mas estamos vivendo sob opressão. Muitos estão vivendo dentro das igrejas, mas está oprimido pelo inimigo das nossas almas. Muitos estão dentro da igreja, mas não conseguem desfrutar da glória de Deus, não conseguem desfrutar da graça de Deus, não conseguem viver e vivenciar o reino de Deus na sua vida. É tempo de mudança, querido. É tempo de mudança. É tempo de mudança. É tempo de desfrutar das promessas e se levantar e caminhar em rumo à terra que Deus te prometeu. Deus, quando tira aquele povo, diz: eu vou governar a vida de vocês, eu vou zelar da vida de vocês, eu vou conduzir a vida de vocês, eu vou zelar de vocês como se fosse menina dos meus olhos, com amor, com carinho, com cuidado, eu vou prover. Mas é preciso você se encontrar e estar na condição que Deus quer. Seja povo de Deus, você é Israel de Deus.